Salve, salve! Sejam bem-vindos a mais um Na Prancheta, meus amigos. Mais um sextou com a gente. Mais um dia que nós estamos almoçando com você. Não é não, Gianzinho? Boa tarde, galera. Bom almoço, aquela companhia de sempre. Cuidado aí para não se engasgar com alguns comentários que a gente vai fazer na hora aí do almoço. Mas estamos junto e vamos nessa. Boa, boa. E sextou, né, mas sextou. Obviamente, a gente não teve resultados tão agradáveis assim essa semana de Sula, de Libertadores, não é verdade? Complicado. É de verdade, cara. Alguns brasileiros caíram, né? Alguns, né, Eric? Ah, enfim, mas nós estamos tendo um compromisso de trazer o conteúdo aqui para vocês. Jean e Leandro estavam aqui na eliminação do Flamengo e nada mais justo que eu esteja aqui na eliminação também do Botafogo. Nada muda, o comprometimento é o mesmo, não é não, Jean? É, é isso. Sofremos junto, agora tu também vai sofrer, irmão. Acordar Faz parte da cedo para vida. sofrer. Então vamos lá, vamos começar com o nosso destaque, Jeanzinho. Fala para mim, qual o destaque você trouxe pra gente hoje? O meu destaque é a estreia do Neymar, hoje, 3 horas, contra o Al Ittihad, que é o time atual que o Benzema está jogando, mas ele não joga essa partida. Na verdade, é o time do Romarinho, né? Tá a briga aí para ser É, o time do Benzema ou o time do Romarinho. Hoje é o time do Romarinho. hoje é o time do Romarinho. Então, se tudo der certo, o Neymar vai estrear pelo Al Hilal, que vai buscar aí, se vencer, ele assume a liderança, né? O Al Hilal está em terceiro lugar do campeonato do Sauditão. Então, se Sauditão. vencer, ele assume a liderança, comandado pelo meu querido JJ. Boa, boa. Essa a gente não tinha. Quando ele foi contratado, havia algumas questões que ele podia demorar a estrear, mas ele se mostrou clinicamente recuperado e mostrou desempenho nos treinamentos para poder jogar essa partida de hoje. E vamos ver como é que ele vai se sair. Estreia do Neymar Júnior na Arábia Saudita. O meu destaque vai ser sobre, assim, uma coisa que a gente já vem falando de semanas, mas um novo capítulo, eu diria, da que está interditado, né, de São Januário até agora, desde aquele acontecimento que teve lá em junho, se eu não me engano, dos confrontos entre que os torcedores tiveram, né, problema de violência ali, São Januário por questão de protestos dos torcedores, havia sido interditado e São Januário mantém interditado. O Vasco não pode mandar seus jogos São Januário com portões abertos. E tá rolando baixo assinado para poder a galera liberar São Januário, enfim, os torcedores estão indignados. E eu queria dar aqui, eu trago como destaque, porque eu queria dar uma opinião sobre isso. Porque, assim, a gente tem hoje uma limitação, teoricamente, do Maracanã, porque a gente sabe que Fluminense e Flamengo também não vão mandar seus jogos no Maracanã nos próximos jogos, relativamente pelo estado do gramado do Maracanã, ele está passando por reformas, e a gente tem só o Newton Santos, teoricamente, como estádio disponível para mandar jogos no Rio de Janeiro. E no caso de São Januário, eles estão afirmando que é por uma questão de segurança, exatamente por ter uma Sim. comunidade em volta ali do São Januário, que é a Barreira do Vasco, enfim, que recebe esse nome exatamente por isso, né? Por ser em volta do São Januário. Só que como eu estava conversando até antes aqui de começar com o Jean, eu acho que é uma questão que sempre foi assim, a Barreira do Vasco sempre esteve ali, né? Só se preocupar com isso agora? Ah, porque pode ter a questão do protesto da torcida, isso pode, eu entendo. Ah, você pode arrumar alternativas, eu acho, de você melhorar isso. Ah, você pode ter menos torcedores, não lotar São Januário completo, você pode ter o aumento da segurança. Pô, você pode ter, por exemplo, foi falado que a justiça está pedindo catracas para identificar os infratores, para não permiti-los. Isso assim, depende de um investimento correndo para o Vasco poder fazer, mas eu acho que a um prazo, a um médio prazo, eu acho que isso é uma solução. Só que hoje o Vasco está lutando contra o rebaixamento e ele não tem um fator casa que conta muito para ele. O Santos passou pelo mesmo problema e já teve sua casa disponível de volta. Então eu acho que a justiça podia ser um pouco mais, pensar um pouco mais nisso e entender que isso pode prejudicar muito o Vasco, e o problema que eles afirmam sempre aconteceu. O próprio Maracanã é perto de favela, não tão quanto São Januário, claro que não, mas também pode ter esse problema em questão de tiroteio, coisas desse tipo. Então, eu acho que quando se trata do Rio de Janeiro ainda mais, a gente tem que pensar numa solução melhor que não deixar São Januário interditado todo esse tempo
e consequentemente prejudicando o Vasco da Gama também. Tem alguma coisa a É, falar, só gente, fa- sobre esse assunto? Sim, sim. Só falar rapidinho, é um problema, é um problema que é do Estado, não é do Vasco, tá? Só que para quem não sabe, quem mora longe do Rio, a barreira do Vasco é muito próxima do estádio, tá? Ela não tem, Sim, tipo, como você falou do Maracanã, não tem uma linha de trem para separar, não tem. Então, quando acontecem essas confusões, a torcida vai correndo para a favela, ainda mais as pessoas que estão ali desavisadas, que é a primeira vez que vão no estádio. Então, sim, corre para a barreira do Vasco e encontram os traficantes mandam recuar apontando armas. Então, esse, teoricamente, era o principal problema. Só que, ao meu ver, existem maneiras de evitar isso. Pode, de repente, travar o acesso para aquele lugar e tudo mais. E outra, se existem traficantes ali, é função do Estado combater, fazer uma operação e combater os traficantes que ali vivem. E, segurança pública. e aí a questão começa a ir para beirar o absurdo. Quando começa a exigir catracas digitais, o que isso tem a ver com a segurança de quem vai entrar? Se um mau elemento pode ir no jogo do São Januário, ele pode ir no Maracanã, ele pode ir no Engenhão, ele pode ir em outros estádios do Rio. Você acha que ele vai só no jogo do Vasco, que é mais próximo? Entendeu? Então, aí a gente não tem nem argumento quando o torcedor do Vasco quer falar que é preconceito. Tipo assim, o que a gente vai argumentar? Quando você fala que não pode um torcedor do Vasco ter que ter a catraca digital, você está dizendo o quê? Que a probabilidade de ser o bandido é maior? Então, é, era uma decisão que fazia sentido e começa a ir para beirar o absurdo. Então, Sim. tem toda a razão de dar revolta dos vascaínos. Verdade, verdade. Então vamos acompanhar o que vai ser feito depois dessa mobilização toda da torcida, das pessoas. E vamos acompanhar nos próximos dias qual pode ser a decisão. Hoje o Vasco negocia com o Botafogo para mandar um dos seus jogos no Newton Santos, tá? Há uma negociação disso, porque o Botafogo ele vai estar jogando na próxima semana, tá? É para a próxima rodada, né? O Botafogo vai mandar hoje, perdão, nesse final de semana, amanhã, contra o Flamengo, seu jogo no Newton Santos. E na semana que vem ele vai jogar fora de casa, né? Então o Vasco está negociando para poder jogar o seu jogo no Newton Santos, tá? Mas vamos, como eu falei, vamos acompanhar e ver no que isso vai que vai acontecer aí. Aproveitar para poder falar das nossas redes sociais. Você não pode esquecer de seguir a gente em todas as redes sociais. A gente fala que toda semana na Prancheta está em todo lugar. A gente traz conteúdo diferente. Cada rede social tem o seu conteúdo exclusivo, né, não, Gianzinho? Sim, segue a gente lá no Instagram para ver todas as nossas informações, nossos vídeos. TikTok, tem muito vídeo de torcida. Você quer saber onde o Na Prancheta tá? Ele tá em todo lugar, irmão. Ele tá no Maracanã, ele tá no Engenhão, ele tá em todos os Defensores del estádios. Chaco. Defensores del Chaco, irmão, tem até Defensores del Chaco, estamos internacional também. Tá Então, vendo? segue a gente lá no TikTok, no Twitter, algumas informações mais rápidas, no YouTube para conferir todas as nossas lives, nossos vídeos, e no Twitch, Twitch, né? Que se fala? É isso, isso aí, isso aí. Threads. Também Tweets. mais informações e notícias com arte lá nossa, tudo mais. Então, cada rede tem o seu conteúdo específico. Então, segue a gente em todas. Boa, 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 Genzinho. Também não podia esquecer da nossa parceira oficial do canal do Na Prancheta, a Betmotion. A Bet da emoção, meu amigo. A casa de aposta que te dá 150% de bônus caso você entre aqui pelo link do Na Prancheta. Tu foi lá, botou R$ 50, você ganha 150% de bônus aí com a gente para fazer sua fezinha no final de semana. Entendeu? Pô, você não vai perder essa oportunidade. Que canal te dá isso? Que casa de aposta te dá isso que a Betmotion dá? Ô, eu não, Jean. O que o pessoal tem que fazer? Agora, no final de semana, teu time joga. Se o cara não apostar na Betmotion, o que acontece, Jean? Cara, só um minutinho aqui. Tô recebendo a mensagem do Thiago Rocco. Ele Hum, mandou aqui agora, nesse momento. Ele disse, irmão, que se seu time não apostar na Betmotion, a bet da emoção, irmão, seu time vai ficar ali na beirola do Z4, irmão, na beirola da confusão. E sabe o que vai acontecer na 38ª?
Bye, bye. É Série B, irmão. É Série B. Thiago mandou aqui, ó. Tá desejando pro seu time aquela bela luta contra o rebaixamento e aquela bela derrota nessa luta. Vai perder a guerra e ano que vem estaremos falando de você na segundona. Então, irmão, não perde a chance. 150% de bônus. 150% de bônus. Vai lá, o link tá aqui, entra, e é só pelo nosso link. Não adianta você clicar, escrever lá Isso. Betmotion, não, é pelo nosso link. A gente é diferenciado. A gente é diferenciado. Nosso link 150% de bônus. Isso aí, boa, Genzinho. Então, corre lá e dá essa moral. Vamos lá, vamos começar nossa pauta de hoje falando sobre Sul-Americana, né? Pô, tá aqui falar de Sul-Americana. Tudo bem, vamos lá. Batendo a Estou aqui tristeza. para isso. Vamos lá. A gente teve, eu vou falar na ordem dos acontecimentos dos jogos, né? A gente teve na terça-feira o Corinthians enfrentando o Estudiantes, jogando lá na Argentina, no estádio Jorge Luiz Hirsch, é assim que se fala? Não sei. Mas muito bem. Enfim, jogando na Argentina. Fala, vai falar alguma coisa? Não, tô vendo Ah, o nome para tentar ver. tá. Tá. Beleza. E acabou Jorjão. saindo Jorjão, grande Jorjão. E acabou sendo derrotado da partida por 1-0, o Estudante repetiu o placar que o Corinthians fez na Neoquímica, mas nos pênaltis, São Cássio, mais uma vez, mesmo que com a ajuda da trave dessa vez, né, mas um bom goleiro conta com a sorte também, acabou levando o Corinthians à semifinal da Sul-Americana. Mas o Corinthians teve uma estratégia, deu certo porque no final se classificou, mas meio complicadinha, né, gente? O Corinthians sofreu bastante. Então, não sei se você lembra, a gente aqui no programa, a gente tem várias ideias, né, para fazer vários programas para vocês. Então, uma das minhas ideias foi fazer um react dos coletivos do Vanderlei Luxemburgo, porque ele gera muito conteúdo. E essa, cara, essa foi inacreditável. O amigo, Inacreditável. e olha só, é o técnico que eu tenho mais carinho, tá? O Vanderlei Luxemburgo. Gosto muito dele, mas não cabe mais ele estar treinando, principalmente um time como o Corinthians. Ele falou que a estratégia dele, assim como era contra o São Paulo, era perder de 1-0, que aí ele levava para os pênaltis. Só que o São Paulo fez 2-0 muito rápido, e aí ele teve que mudar a estratégia dele. Não, ele Meu falou que só amigo, queria. Ele falou que só queria, acho que tomar. A minha ideia tomar um era gol, virar um só gol tomar só um no gol. primeiro tempo, alguma coisa assim. Falou uma merda dessa. E aí foram 2 gols rápidos, então ele teve que mudar a estratégia. E agora ele entrou com a mesma estratégia, né? Que ele estava falando que contra o São Paulo ele não conseguiu, mas contra os Estudiantes ele conseguiu, a estratégia dele deu certo. Então, meu amigo, o seu técnico está indo para o jogo para perder de pouco, porque ele ganhou somente de 1-0. Na contramão total de um técnico que a gente já fala lá na frente, o Diniz, tá? O cara entrou para perder de pouco para ele levar para os pênaltis. E aí ele teve contou com a sorte absurda da trave, né? Sim. Foram Durante o 4 bolas na jogo. trave durante o jogo e 2 nos pênaltis, né? O Isso. Jorjão estava contra o Estudiantes dessa vez e deu Corinthians. Deu Corinthians, mas é um time, cara, que vai me surpreender muito se ganhar a Sul-Americana. Vai me Se passar surpreender do muito, Fortaleza, vai me muito. surpreender. Porque, assim, cara, Sim, com esse tipo. certeza. Porque, vamos dizer assim, o Estudiantes, ele é superior durante a partida toda, durante a partida inteira. O Roy Laser, que acaba perdendo o pênalti, que é a camisa 10 do Estudiantes, né? Mas durante o jogo, o que ele cria de oportunidade, é um cara que bate muito bem pro gol, é um cara muito presente nas ações ofensivas da equipe. Ele pode jogar como meia, um meia-direita ali, como um ponta, puxando mais pro meio. E é um cara que provavelmente haverá uma guerra, eu diria uma guerra para trazer ele pro futebol brasileiro ano que vem. Meu amigo, haverá uma guerra porque é Ah, o um raio jogador que laser. é o raio laser, que ele cabe em qualquer clube. Já está dizendo que o próprio Atlético parece estar interessado nele, né? Que ele pode que uma proposta para poder trazer ele, né, para poder aceitar, teria que ser na casa dos 10 milhões de euros aí mais ou menos, quer dizer, um valor alto, mas nada que os Eita, clubes alto mesmo. como Palmeiras ou Flamengo não consigam, por que não? Flamengo numa posição que hoje o Everton Ribeiro não renovando o contrato no final do ano, precisando de um jogador ali para o lado esquerdo do ataque.
Por que não high laser? Esquece. Esquece, esquece. Acontece algum problema lá nos scouts do Flamengo, ele vai entrar lá no mapinha. Pá, 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 pá. Aí a América do Sul, assim, não existe. Só existe Europa e Brasil. O mapa lá deles, da América do Sul, não funciona. Não O Flamengo não funciona. Não, contrata ninguém da América do Sul, eles têm algum problema. cara, o que ele é assim, eu acho que ele tende a ser, provavelmente, a ser proposta em clubes brasileiros. Que não fizer isso é louco. Ainda mais quem tem condição financeira de trazer, porque é um jogador que pode render muito no futebol brasileiro. Mas o Estudiantes fez um bom jogo, mas não adiantou, não conseguiu furar ali tanto a defesa do Corinthians, quando furou, teve a sorte, teve o azar, né? E o Corinthians a sorte de não conseguir realizar os gols. Mas me impressionou o quanto o Corinthians não se propôs a atacar. No segundo tempo, ele mexe o time, ele bota o Yuri Alberto no jogo, ele bota o menino Wesley para tentar dar uma dinâmica maior. O Corinthians retém um pouco mais a bola no campo de ataque, mas não é uma coisa que faça diferença para o Corinthians gerar oportunidades assim. Mas o segundo tempo, eu diria que o Corinthians foi um pouco melhor. Eu acho que o Vanderlei viu a pressão que ele tomou no primeiro tempo. Ele falou: eu vou ter que pensar numa coisa diferente, que senão eu não vou aguentar. Mais 45 minutos desse jeito. O Corinthians toma um gol logo bem no início do jogo. Então, assim, mas passou como Corinthians, né? Se classificou e está na semifinal da Sul-Americana. É, Vamos lá. é, Fala aí, Fé. Só, Continua. não, só acho esquisito porque esse técnico que virou o Vanderlei, né? Tipo, um técnico medroso, ele virou o Vanderlei justamente por ser o inverso, né, cara? Por ser um Eu cara que acho que é tava o. percursor ali, um cara Então, mas eu acho pô, que o problema, acho que são os últimos trabalhos dele ruins que ele fez. Os trabalhos ruins que ele fez nas últimas temporadas dele como treinador, né? Que ele deixa ele um pouco receoso, eu acho. E ele tende a. É porque, assim, o trabalho, a gente fala sobre o trabalho do Vanderlei ser ruim. Ele pode ser ruim ao nível do que o Corinthians merece como clube, mas se você pensar nos últimos trabalhos do Corinthians, é o melhor trabalho que teve. não é, Tanto que é o trabalho que é o teve um pouco melhor. mais de continuidade, entendeu? Já é falado internamente no Corinthians que ele não continua para ano que vem, né? Que ele não continua. Ele não deve continuar no cargo do treinador do Corinthians para ano que vem. Mas E vai assim, terminar a temporada. ele segue. Ah, porque perdoou agora de 1-0 pro Estudiante, mas ele tava com uma grande. Tava com uma grande Sim, quantidade de jogos invicto, né? sem Sem perder. perder. Sim, sim. Enfim, vamos ver como é que o Corinthians vai sair aí. Vai ser uma semifinal difícil. Semifinal brasileira, o que já garante um brasileiro na final da Sul-Americana. A gente teve na quarta-feira, 7 horas da noite, Defensa e Justiça e Botafogo, jogando na Argentina, no Florencio Sola, no estádio do Banfield, porque o estádio de Defensa e Justiça não poderia mandar jogos da Sul-Americana de fases eliminatórias por causa do tamanho, né, da capacidade do estádio. Esse jogo foi mandado no estado do Banfield. 2-1 Defensa em cima do Botafogo. O líder do Brasileirão está eliminado da Sul-Americana. É até estranho falar isso porque o time do Botafogo ele joga. É impressionante a rotação diferente que ele joga na Sul-Americana, cara. Assim, antes comentando um pouco do que foi a partida, né? Era natural que o Defensa fosse ir para uma pressão no início do jogo pela necessidade porque o 0-0 levaria aos pênaltis. Era natural isso, né? O Defensa faz um gol aos 15 minutos do segundo tempo ali, numa falha do de Plácido, né? E a bola acaba resvalando no Cuesta antes de entrar. O Botafogo empata o jogo no final do primeiro tempo, mesmo não fazendo um Uhum. grande jogo, não faz um grande jogo a equipe do Botafogo, mas ele teoricamente tentou um pouco mais, eu diria, após o gol, natural também. Empata ali numa bola que teve uma dúvida se entrou ou não entrou, mas foi confirmado pelo VAR que entrou. E no segundo tempo, há um outro gol de cabeça do Nicolas Fernandes, que é o atacante do Defensa. Bom jogador, por sinal, também, atacante Bom baixinho jogador assim, também. mas fez a diferença e faz um gol no meio do Cuesta e do Marçal de cabeça, indefensável para o Gatito, enfim. E o Botafogo está eliminado, não conseguiu depois empatar para levar o jogo para os pênaltis. Então, Jezinho, fala um pouco dessa partida antes de eu bater um pouco no Botafogo. Então, o Botafogo até teve mais controle da bola, né? Foram 61% de posse de bola, o que Sim, mostra um pouco a qualidade técnica, a diferença técnica, né? Do Botafogo e Defensa e Justiça. O Botafogo é mais time. E só que é aquilo, né? Aquela questão do mata-mata.
Você está em casa, você tem que fazer valer sua casa, sua torcida motivando ali. E foi o que o Defensa e Justiça fez. Eu acho que o Botafogo tá. O Bruno Lage, ele tá começando a colocar um pouco o dedo dele no time. E, e talvez isso está prejudicando a maneira do time de jogar. Eu acho que ele tinha que seguir como estava sendo feito, tinha que conversar mais com o Caçapa. Acho que o Caçapa foi muito rápido embora. Eu acho que ele tinha que ficar mais tempo ali com o Bruno Lage, pelo menos um mês ali, para ambientar o Bruno Lage, porque o Caçapa estava bem, estava uma coisa que estava indo certo. Acredito até que era ele que tinha que ficar, mas o Bruno Lage tem mais nome, eu entendo a decisão do Botafogo, foi uma baita Sim, contratação do técnico, mas acho que ele tá faltando, ele tá botando muita característica dele no momento que não precisa ainda, entendeu? É um momento que ele ainda tem que aguardar ali, jogar mais como o time estava jogando, e depois ele vai colocando o jeito dele, a característica dele de jogar, o jeito que ele pensa de futebol. Então, acho que isso prejudicou o Botafogo na Sula. sim. Assim, a gente, claro que eu vou, assim, vou falando em si sobre culpados, né? Porque é complicado a gente falar, porque não é terra arrasada, gente. Não é terra arrasada. O É, Botafogo está em primeiro do Campeonato Brasileiro. Sul-Americana sempre foi colocado como campeonato que não era prioridade, não parecia isso pelos jogadores. Eles podiam falar uma coisa, mas em campo a gente via que não era prioridade. E até o time que ia a campo na Sul-Americana. Então não é terra arrasada. Tanto que a torcida do Botafogo foi ao aeroporto para receber os caras de madrugada, quando eles voltaram da Argentina e tal, para mostrar o apoio. E é fato. Gente, não é terra acho arrasada, muito tá. bonito. Exato. E tá tudo bem, assim, entre aspas. Mas o que eu me questiono e que eu tava comentando, para mim, o único problema é que o Botafogo poderia não utilizar o time principal, mas eu entendo que ele não utilizou nem o melhor que ele tinha do time não principal, na minha opinião. O Bruno Lage ele optou por um time muito reserva aqui no Rio de Janeiro, né? E eu acho que ele poderia ter optado por um pouco mais de titulares. E ele optou por alguns jogadores que não vinham jogando, por exemplo. Na semana passada eu tinha comentado isso, ele no jogo aqui no Newton Santos, ele não bota o de plástico, que não jogaria no final de semana, opta pelo JP, quer dizer, poderia ter iniciado com o de plástico, ele opta pelo Matheus Nascimento, que não vinha jogando, com o Janderson e Diego Costa no banco, que também é uma decisão um pouco complicada, na minha Também opinião, me dele tomar, surpreendi. que o Matheus Nascimento não vem desempenhando, então, enfim, eu não entendo o porquê disso. Então eu acho que passa muito pelo que o jogo foi aqui no Rio. O Botafogo não teve a oportunidade de fazer uma vantagem, por uma vantagem para a Argentina. Que isso mudaria completamente a dinâmica do Botafogo, eu acredito, se ele vai com uma vantagem lá para a Argentina. E ele optou por uma coisa aqui no Newton Santos, que também optou lá, foi o Tietê de ponta direita, que é uma coisa que irritou muitos torcedores do Botafogo. Porque o Tietchan não é um ponta direita, né? A gente entendeu que ele gosta de jogar com um dos lados do campo, no caso ele optou pela ponta direita, com um meia, entre aspas, que é um cara que vai cortar mais para o meio e tal, vai fazer isso, só que ele pode optar por jogadores dentro do elenco para fazer isso. Ele poderia pensar numa dinâmica muito melhor do que optar por botar o Tietchan, porque você sacrifica um jogador que dá uma dinâmica diferente para o meio de campo, e que não vai dar o que ele precisa na ponta direita em si. Então isso acaba prejudicando muito até a dinâmica do próprio de Plácido na lateral direita ou de qualquer outro lateral que fosse entrar ali. Então, enfim, para mim Ele essa tinha o foi a decisão Segovinha errada que ele ou tomou. o Júnior Santos, né? Ele tinha o Ele Segovinha ou tinha o o Júnior Diego Santos, né? Hernandes, ele tinha o Diego Hernandes, porque assim, eu entendo que ele quer, o Segovinha é um jogador que tem um problema, assim, problema não, mas fisicamente ele é mais fraco, ele podia não ter a mesma questão de voltar para marcar, tanto que no gol, para mim também, no segundo, antes do cruzamento, o Segovinha falha, né? Para mim ele sai na marcação errado, mas é uma questão do jogador. Mas ele podia botar o Júnior Santos, que não vem num grande nível técnico, mas é um cara muito forte, que marca o campo inteiro, volta ali, faz Contribui aquela muito pro lateral. time. Exato. Então, assim, num jogo difícil daquele, ele poderia ter optado pelo Júnior Santos. Eu acho que faria muito mais sentido. Ou ele poderia botar o Hernandes, que já é um jogador que tem um pouco mais de físico do que o Segovinha. É um cara que faz uma ponta também, que quando entrou, entrou bem. Então, assim, eu não entendo um pouco da não utilização desses jogadores em algumas situações dos jogos, mas ele é a comissão técnica, ele vê diariamente, ele vê o treinamento. Eu não posso. Quem sou eu para poder reclamar, mas é uma opinião minha. Eu acho que ele pode ter errado nisso. Eu concordo com a utilização do Gatito Fernandes.
O Lucas Perry numa sequência de jogos, ele já falou bem claro que ele estava com uma lesão, então ele precisava de tempo para se recuperar, ele só estava jogando nos jogos do Brasileirão, e o querendo, o Gatito é uma referência de pegar pênalti. Então, por exemplo, num jogo como esse, que poderia haver uma disputa de pênalti, o Gatito faria toda a diferença. Eu acho que até aí tá tudo bem. Mas, para mim, a forma como ele montou o time, como ele fez o time jogar, ele errou e acabou levando na desclassificação do Botafogo, que, ok, o Brasileirão tá aí, é a prioridade, a Sul-Americana nunca foi, e é aquilo, dava para ganhar as duas competições? Pode ser que desse, mas também passou, segue o baile, vamos pensar no Brasileirão agora, eu acho que é esse o pensamento. Não é ter arrasada, você, torcedor do Botafogo, não entre em desespero, não grite, não fale, porque agora é apoiar. No dia você ficou chateado, é complicado, a gente vai falar, mas continua o baile Eu acho que a pro questão é só o Botafogo. receio do que o Bruno Lage possa continuar fazendo no Brasileiro. Eu Sim, acho que é só essa sim, questão que o Botafoguense tem, né? Porque, é a maior assim, preocupação. a gente brinca, tá ganho, e tudo mais, o Botafogo tá numa sequência absurda, mas digamos que ele continue com a diferença ali de 11, 10 pontos, até faltando 10 rodadas, que parece que vai encaminhar. Ele pode perder nas 10 últimas rodadas. São 30 pontos Sim, em disputa. Então é só o receio, né, que o Botafoguense tem com a questão do Luiz Castro, do Bruno Lage. do Bruno Lage, desculpa. Sim. Não, é verdade. Acho que esse é o único que a gente tem que ficar pensando e entender o que pode ser para as próximas rodadas aí. É, mais um brasileiro que caiu aí na Sul-Americana foi o São Paulo. São Paulo que ganha de 1-0 da LDU jogando no Morumbi, mas nos pênaltis, com o pênalti perdido pelo Rames, acaba sendo desclassificado. No jogo que eu diria que o São Paulo, cara, tentou, Brad, o São Paulo tentou. O São Paulo tem um pouco de dificuldade ali no início do primeiro tempo, até os 25 minutos, para ele achar uma oportunidade realmente de gol. O LDU estava complicando muitas ações, aqueles atacantes da LDU são muito rápidos, eles são muito incisivos, o Ibarra, o Juan Julio lá, que jogou no Santos, e o Alvarado, que acabou sendo depois expulso, para mim é uma expulsão acertada, são jogadores muito rápidos, né, incisivos. Mas o time de São Paulo começou a tomar conta da partida, então ele termina o primeiro tempo muito bem e volta também no segundo tempo muito bem. Mas faltou um tiquinho para o São Paulo poder fazer mais um gol e não precisar ir aos pênaltis, e no pênalti da LDU. Fala comigo, Jean. Assim, mas a verdade é que literalmente faltou o tiquinho, né? Porque um jogador decisivo para o São Paulo, porque eu fui ver levantar as estatísticas que são 10 jogos ou mais de mata-mata e o Caleri só tem 2 gols. O Caleri perde um gol inacreditável. Ele fura a bola de frente com o goleiro. Então, mais uma partida absurda do Lucas, que desde que chegou não fez nenhuma partida mais ou menos, partida Uhum. mediana para ruim. Ele, claro, só na estreia dele que ele fez o pênalti e tudo mais, mas É que de também não resto, foi ruim. não foi ruim, foi uma boa partida, só que ele acabou fazendo o pênalti. Sim, sim, É, agora, ele, mais uma vez, é um jogador que está com muita fome de título. Eu acho que, para nós flamenguistas, eu acho que essa eliminação do São Paulo foi muito ruim, na verdade. Eu acho que é o último prato que ele tem para comer é a Copa do Brasil, então eu acho que eles vão com mais foco ainda. Vão ser um jogo de dois desesperados por um título na temporada. Acredito que o São Paulo meio que foi a tônica do São Paulo até no ano, até com o Rogério Ceni. O São Paulo é um time que perde muitos gols. O São Paulo perde muitos gols e não foi outra. Ele demorou muito a criar. No segundo tempo foi uma profusão de chances criadas. Eu acho que o Dorival acabou cedendo ali a pressão, porque, assim, a gente fala muito em convicção do técnico, né? Então, acho sim, que ele cedeu a pressão para jogar com o Luciano, Lucas e Caleri, como a torcida estava criando. Só que o Wellington Rato é muito importante para a dinâmica dele. E aí ele caiu nessa de botar o Luciano e tudo mais. Acho que ele foi convencido, né? Pela pressão ali de colocar aquele trio, que na verdade é uma pressão para botar até o quarteto, né? Com o Ramos Rodrigues. Essa é a pressão. sim.
Esse é a informação que se espera que ele consiga colocar. Só que existe a convicção. Eu acho que ele acabou sendo convencido a substituir Wellington Rato, que era um jogador que estava sendo muito importante nos jogos de mata-mata para ele. Então, acho que ele perdeu um pouco a característica do time, então demorou muito para começar a criar. No segundo tempo, ele coloca o Wellington Rato, tem a expulsão também do jogador do Defensa e Justiça, e Não, melhora o do time da LDU, da LDU, da da LDU. LDU, desculpa, que eu tô lendo aqui, acabei vendo Defensa e Justiça, é verdade, LDU. E aí o time perde muitos gols e foi para os pênaltis. E só pênalti bem batido. Quis o Impressionante. destino, quis o destino que é a grande contratação do São Paulo, acho que depois do Lucas, ou Sim. talvez maior do que o Lucas, não sei, aí fica com vocês. Perdesse o pênalti, chutasse de maneira bizarra para fora Nossa, foi e bizarro. eliminasse o São Paulo. E Só assim, fico ele ainda imaginando a cena dele com o Davi Luiz. Você já pensou, cara? Quem perder vai repetir aquela cena, tipo, do imagina, que chorando e o cara loucura, que abraçando aqui, loucura. assim, caraca, cara, só imagino isso. Só que, infelizmente, eu imagino o contrário, né? Eu fico com aquilo na cabeça, cara, vai ser essa cena, vai ser o contrário. É muito ruim no futebol isso. Mas, e assim, o Rames ele entra, ele que cruza pro gol da Arboleda, né? No escanteio de cabeça. Então, Sim, assim, sim. ele dá assistência pro gol, mas no final das contas, nos pênaltis, acabou perdendo o pênalti e o São Paulo tá eliminado. É muito impressionante como o time do LDU foi muito frio durante a partida, assim, soube aguentar a pressão. É que o São Paulo perdeu, mas a LDU manteve lá, tomou só um gol e ficou até o final do jogo. Nisso, fez a falta quando precisava, tomou a amarela quando precisava e bateu os pênaltis muito, muito bem. Muito bem. É, então, assim, ainda mais que ele deu, fez um placar de 2-1 só jogando em casa, mas um placar que poderia ter sido muito pior por São Paulo, pela forma como ele deu jogou. Então, assim, a questão que o São Paulo vem com um resultado teoricamente bom pelo jogo que foi, então a gente esperava que o São Paulo pudesse aplicar 2-0 ou 3 e se classificar, mas não deu. Nos pênaltis deu LDU para a semifinal da Sul-Americana. E completando as semifinais, a gente teve no mesmo horário aí, a gente teve Fortaleza e América Mineiro, jogo no Castelão, um jogo praticamente decidido, com Fortaleza 3-1 no primeiro jogo lá no Independência, na volta jogando no Castelão só, né, veio para segurar sua vaga aí na semifinal, primeira vez que o time nordestino está na semifinal da Sul-Americana aí, então parabéns ao Fortaleza e parabéns ao Vojvoda, que uma sequência, a diretoria por ter mantido ele em momentos ruins. Eu acho que essa semifinal é um prêmio para eles e pode ser muito mais. Acredito que o Fortaleza tem grande chance de passar até do Corinthians, por que não? Pelo futebol que joga, e pode ser aí campeão numa Sul-Americana. Seria muito, muito, muito bom. Gosto muito, muito do Fortaleza. Fala aí, Jean. Possibilidade real de título do Fortaleza. Também gosto muito. Gosto muito do Vojvoda. Acho que, de repente, ele sendo campeão agora, ele, em janeiro, ele possa ir para um clube vermelho e preto lá, que de repente está precisando de um técnico e tal. É, só uma dica aí, Caraca, o é, cara. em- então, a gente já tá sem técnico para 2024. O cara tá de provisória, como é que é? Tá O quê? em. Quando você tá que já foi Quando tá mandado embora, demitido. sobreaviso, sobreaviso, É, sobreaviso. sobreaviso. Tá sobre aviso prévio. Sobre quase 4 meses de aviso prévio. É, Aí. Então, acho fala que aí. Fortaleza pode sim ganhar a Sula. O time que tá encaixadinho. Também acho que passa do Corinthians. Pode cortar aí, ó. Eu cravo que o Fortaleza passará do Hum, Corinthians. torcida do Fortaleza agora, porra, muito Cravando, puta com você. cravando. Acho que o problema. E o legal é que se o Fortaleza chegar na final, tipo assim, com a LDU, ele não vai enfrentar a altitude, né, por causa da questão do jogo único. Então, é meio que um alívio, assim, pegar o LDU sem altitude. Claro que a LDU não é só isso, a gente viu aí, mas Sim, é o menos mal, né? Menos pior. sim, sim, Então, sim. eu acho que essa vai ser a final. Boa. Bom, pode ser. Lembrando que na nossa projeção a gente colocou o Fortaleza na final, não foi? Não. Tipo, acho que ele foi eliminado pelo Bragantino, não lembro. Volta aí nos É outros melhor a vídeos gente pra você saber esquecer qual dessa foi a nossa. previsão aí que. Não, isso aí já deu até confusão naquele dia. Esse negócio de projeção de Libertadores Sul-Americana, deu tudo isso. Só vou botar aqui na tela como é que ficou o chaveamento
da Sul-Americana, de um lado, né, a gente teve as classificadas, Defensa e Justiça e LDU farão uma semifinal, e na outra, Corinthians e Fortaleza, uma semifinal brasileira aí, já garantindo um brasileiro pelo menos na final. Lembrando que as semifinais vão ser disputadas no dia 26 de setembro, a ida, e 3 de outubro a volta, tá? Então aí os times ainda vão ter um tempinho para se preparar, né, recuperarem desses jogos e para poder estar na grande final da Sul-Americana, que será disputada no dia 28 de outubro em Montevidéu. Então, teremos aí, então, um dos campeões vai ser esse quatro aqui. Defensa, então, ou argentino, ou equatoriano, ou brasileiro, que tomara que seja um brasileiro. O Thiago já está torcendo loucamente pro Corinthians. Nossa, o Thiago já está assim, pô, que o Coringão leve essa Sula para casa. É uma loucura que ele já está torcendo para isso. Mas vamos lá, Verdade. vamos lá. Vamos passar agora para Libertadores. A gente teve essa também junto aí dos jogos da Sul-Americana, a gente teve os jogos da Libertadores acontecendo. E a gente teve os clubes brasileiros fazendo o seu papel, o que deveriam, né? Todos os clubes que estavam nas quartas de final brasileiro estão classificados para a semi, né? A gente teve aí iniciando aí os jogos de Libertadores na terça-feira, a gente teve o Inter ganhando de 2-0 do Bolívar no Beira-Rio, né? Depois de ganhar em casa, mantém mais uma vitória e assegura sua vaga. Interesse que chega forte, hein, Gezinho? Você não acha não? Com 2-0 desse, cara, tomou contra a partida contra o Bolívar e garantiu 2-0. Ené Valência é o nome da Libertadores do Inter. Não sei dizer se é o nome do Inter na Libertadores, porque tem o Rocher, né, O amigo? Rocher, né? O Rocher é maluquice também, verdade. Pegou um pênalti, né? Mas pelo menos nas semifinais, eu acho que é o Ener. Pelo menos na semi. Vou dar um desconto. Não, perdão, nas quartas, Outra. nas quartas. Houve algumas zoações, né, dos rivais do Inter, porque o Ener Valencia veio com a pompa e tal, foi uma contratação que a galera festejou muito e com razão. Só que ele não é um cara ele é um cara de fazer muitos gols, tá? Mas ele é muito mais decisivo do que artilheiro, digamos assim. Então, Sim, sim. ele não estava fazendo muitos gols aqui e estava rolando uma zoação. Ele chega lá e mostra para que veio, né, cara? É um cara que tem. São quantos? São 4 gols em Copa do Mundo, se eu não me engano. O cara Acho que são 5, fez né? 5, alguma coisa assim. Assim, é um cara que marca quando tem que marcar, é o decisivo. Foi o que a gente falou ali do São Paulo, que falta isso um pouco no Caleri, de 6 ser gols. São decisivo. 6 gols em Copa do Mundo. 6 gols. Então, marcar 6 gols de Copa do Mundo é muito difícil, meu amigo. É muito difícil. Você tá em mais de uma Copa do Mundo já é muito difícil, imagina marcar gols e marcar 6. Então, Sim, o Ener Valencia é o jogador decisivo que o Inter precisava. E tem o Rocher, né, cara? O Rocher tá pegando ter pensamento. O Rocher não passa sim. nem sinal de Wi-Fi. O jogador pensa, vou fazer o gol, ele já tá agarrando o pensamento do cara. É muito rápido. O Rocher é uma grande contratação. Parabéns ao Inter, que foi atrás desse goleiro. E rapaz, vai ser uma grande semifinal, hein? Vai ser uma grande semifinal. É porque assim, o Inter tá mal no Campeonato Brasileiro, mas ele tá apostando suas fichas na Libertadores. E É querendo, o outra Inter competição. é outra competição, é bicampeão, ele já tem uma história ali, campeão mundial, enfim. Então o Inter pode pesar, né? Eu acho que isso numa semi, por que não? E aí, se a gente para pensar, o Inter mesmo não desempenha também no Brasileiro, ele tem um grande time. Ele tem Alan Patrick, ele tem Ener Valencia, que a gente comentou, ele tem o Maurício, que, pô, um jovem que também se destaca O, muito. Então, assim, o o Wanderson Inter tem um joga bom muita time. bola. Aí Tem tem o o Charles Wanderson, Arangues. tem uma zaga com o Vitão e Mercado relativamente segura. Enfim, então, cara, o time do Inter não é um time ruim, mesmo não tendo desempenho tão bom. Vamos ver como é que vai sair aí nessa semifinal, que provavelmente será uma grande semifinal aí. Já na quarta-feira, a gente teve Palmeiras e Deportivo Pereira, um jogo 0-0, um jogo meio murcho, mas a gente saberia que seria, na minha opinião, eu já sabia que seria um jogo que não ia ter grandes oportunidades para mim, porque não necessitava de ter muito isso.
Palmeiras, claro que o Palmeiras se propôs a jogar, teve um volume de jogo, mas a gente sabia que o Palmeiras estava jogando só protocolarmente. Se pudesse, nem faria o jogo da volta, né, não, Jean? Entrou com um time meio misto, meio diferente ali, com três zagueiros, né? Murilo, Gustavo Gomes e Luan. Entrou só porque tinha que entrar. Porque se ele não fosse, era 3-0, ainda estava classificado, né? Tomasse o WO. Então, entrou ali para jogar, porque tinha que jogar. Foi um 0-0. Todo mundo esperava esse jogo meio morno, o Inter meio desinteressado ali. Acho que a cabeça já tá no clássico, né? Sim, do domingo contra o Corinthians. E assim, e também é um pensamento de como vai optar o Abel Ferreira pro lugar do Dudu, né? Porque o Dudu se lesionou e não vai jogar mais no ano. Então ele tem que entender, a gente ainda não sabe qual vai ser, por que ele vai optar, né? Ele pode optar pelo Breno Lopes, que é um substituto natural do Dudu durante as partidas. Ele pode optar. O Rony já falou que não quer jogar de ponta. O Rony falou que não quer jogar de ponta. Então, ele não poderia botar o Rony numa ponta e o Endrick no meio, ou o Flaco Lopes. Mas já foi falado que o Rony prefere jogar de centroavante. Então, assim, não sabemos que dinâmica ele vai dar para esse time do Palmeiras, né? Não sei se o Richard Rios entra no meio de campo ali, ele pensa numa dinâmica diferente e bota Ele mais à pode fazer frente uma dois do... atacantes, com Ele Rony e pode jogar o Arthur. Arthur para ele pode jogar o Arthur para esquerda, né, no lugar do Dudu e fazer a dobradinha que ele fez no primeiro jogo contra o Deportivo, né? Mike e Marcos Rocha. Pode, também é uma saída. Eu não sei se ele optaria isso como seu time titular, mas por que não? Deu muito certo nos jogos que o Palmeiras fez. Ele fez isso contra o Atlético Mineiro lá também, que saiu vitorioso de 1-0. Então, assim, não é maluquice, mas não sabemos ainda o que vai definir Abel Ferreira para as próximas semanas. Então, temos que ficar de olho aí. Antes de falar do jogo do Fluminense, a gente teve também na quarta-feira ali, Boca Juniors e Racing jogando ali, mais um 0-0. Mesmo com o estádio lotado do Racing, o Racing com uma pressão, não conseguiu furar o bloqueio do Boca Juniors ali mesmo, criando algumas oportunidades. E nos pênaltis, Sérgio Romero garantiu a classificação do Boca. Sérgio Romero, que é torcedor do Racing, olha que loucura. Então, no final das contas, o sucesso esportivo tem que realmente é o diferencial. Mas tu, como coração de torcedor, deve ter sofrido um pouco, imagino eu. Mas faz parte, é o futebol. E está classificado uma semi, mesmo para mim, não jogando um futebol louvável, um futebol agradável, o Boca Juniors está na semifinal da Libertadores. Fala comigo, Janzinho. Meu amigo. Ele vem passando nos pênaltis, vem catando cavaco e vem no meio que na sorte, mas tá numa semi, né? Tá numa semi. Exato. E é o Boca, né, meu amigo? É o Boca, tem que Então, cara, respeitar. mas eu acho que agora já passou. Eu acho que para mim é o contrário. Quem tem que ter medo hoje não é o Boca, não é o Palmeiras do Boca, é o Boca do Palmeiras, meu. Pô, o Palmeiras, nos últimos anos, conseguiu 2 títulos de Libertadores. O Boca tem história num passado, ok, tudo bem. Mas e aí? Hoje o bicho-papão, na minha opinião, é o Palmeiras. O Palmeiras não pode entrar, pô, é o Boca. Claro que tem que respeitar a equipe do Boca, mas, na minha opinião, hoje o Palmeiras é o bicho-papão. Aquele bicho-papão Ah, que o Grêmio enfrentou na Libertadores de 7 com o Boca, aí ali era outro time, mas hoje que tem que se assustar com o Palmeiras, porque que tem que se assustar pra mim é o Boca, não o Palmeiras. o Palmeiras é o grande favorito, né, cara? O grande favorito. Mas jogo é jogado e lambaria pescado, né? O Boca Não, eliminou claro. agora. Boca eliminou agora um time que era bem melhor do que ele também. O Racing Sim. joga muito mais bola que o Boca. E eliminou, segurou o 0-0 ali. Vai que o cara furam a bola ali e o Palmeiras está num dia que tá pouco inspirado, já não tem o Dudu. Eu acho que é um jogo. Eu não acho que vai ser tão fácil, não. Para mim é um jogo muito complicado. Mas mais muito Não, complicado claro. assim para um jogo 0-0, para um jogo agarrado de ser, para um jogo 1-1. Não, tipo, não acho que o Boca Juniors vai pressionar o Palmeiras, nada Também desse não acho. tipo, mas eu acho que é um time que sabe furar a bola, meu amigo, sabe jogar retrancado e é muito difícil furar retranca, muito difícil. Só que o papai Abel sabe, né? O papai Abel é o cara ali das Abel, táticas, Abel é é o Libertadores mestre, Ferreira. mestre das táticas, pois, ele. Coração quente. Como é que é? Cabeça fria e coração quente, como Cabeça diria fria Abel e Ferreira. coração quente. Boa.
E já na quinta-feira, 9h30 da noite, a gente teve Olímpia e Fluminense. 3-1 Fluminense. Fluminense foi superior ao Olímpia os 2 jogos e está classificado à semifinal da Libertadores depois de quantos anos? 2009 faz. Me ajuda nas contas aí. 4 anos, né? Não, 14 anos, desculpa. 14 anos, não é isso? É que 4 anos eu tô. Isso. 14 anos depois, está numa semifinal de Libertadores aí, para tentar, por que não, um título inédito esse ano. Fala para mim, já, Fluminense Olímpio. Olímpio Fluminense, perdão. E essa chegada na semi tem a assinatura do Diniz, cara. É Tem, muito completa. legal, muito legal. No primeiro jogo, eu já tinha falado semana passada, que o Fernando Diniz, quando o jogo estava 1-0, ele põe o time para frente para fazer o segundo, porque ele sabia da dificuldade que seria jogar Bota o contra o André de Olímpia. zagueiro, né? Já faz, ele opta por Exatamente. isso. Ele não se contenta em 1-0, porque ele sabe que aquele 1-0 não seria bom para ele. Então ele coloca 2-0. Ele sabia que ele tinha que jogar com um placar amplo na vantagem. Ele Sim, não queria levar para segurar um empate lá. Então ele acertadamente coloca o time mais para frente para fazer 2-0. Consegue e tudo mais. Então aí chega em Defensores del Chaco e, para surpresa de muita gente, ele repete a escalação. Ele coloca ali dois centroavantes, John Kennedy e Cano, dando um claro recado que eu vou jogar aqui como eu joguei na minha casa. Eu vou sim. impor meu jogo e eu vou suportar a pressão. E aí, meu amigo, entra o goleiro Fábio, né? 41 Ainda mais no anos, né? início. 42 42. anos. 42 anos. Nos 10 primeiros minutos, o Olímpia faz uma pressão absurda. Ele faz 2 grandes defesas que já poderiam comprometer ele muito o Fluminense se sair o primeiro gol ali. E aí muitos já deviam estar pensando, aí, ó, Diniz escalou errado. Aí, ó. Não, o Diniz sabia que ele ia ter essa pressão. Ele não ia Não tem jogar jeito. lá com 2 atacantes e achar que o Olímpia, que o Fluminense ia ser muito superior do Olímpia. Não, cara. Só que o Olímpia só tem aquela jogadinha, né? De botar a Bola bola aérea. na bola aérea, tentar cruzar e acertar essa bola. E o Fluminense até teve aquela sorte ali no primeiro tempo, que poderia ter saído o gol ali do Olímpia. Só que o Fluminense faz o seu primeiro, né? Não, na verdade, o Fluminense faz o seu primeiro, Faz com o o John primeiro. Kennedy, Um o melhor da contra-ataque partida. e numa O troca de melhor da passe partida. interessante. Um contra-ataque muito rápido. O Kennedy já lançou no Sim. Kennedy. O Kennedy teve a frieza ali para fazer o gol. Belo gol também do Sim, Fluminense esse primeiro. o Olímpia é um time fraco. É a verdade, é um time fraco. O, 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 o Fluminense soube aproveitar essa brecha desse contra-ataque e conseguiu fazer o gol. Logo depois o Olímpia empata, né? Antes do fim do primeiro tempo. Ele Sim. empata e dá um ar de esperança ali. O Olímpia volta até pro segundo tempo. Teve chance de fazer os 2 gols, tá? No começo do segundo tempo. O jogador do Olímpia perde um gol de cabeça, ele e o goleiro. E depois o jogador do Olímpia perde com o pé. Eu não sei como ele conseguiu fazer aquilo. Acho que tinha que ser estudado como ele conseguiu chutar tão alto, tão próximo do gol. Ele chutou muito alto perto do gol e também perdeu esse gol que poderia dar um susto ali no Fluminense. Aí o jogador do Olímpia é expulso, né, corretamente, burro também. Sim. Desculpa aí, Sim. jogador dele, mas ele é Não, não é burro. burro. Ele optou. Ele sabia que se ele não fizesse a falta, o cara ia sair no gol, pô. Érico, o cara tava na cobertura. No ruim, no ruim, Tudo bem. ele ia disputar com outro jogador. Ele vai Não, lá foi uma escolha incorreta, eu acho. Eu entendo, teoricamente, mas escolha eu acho que ele burra. poderia ter. Escolha burra, tudo bem. É burro. No final das contas, é burro mesmo. Aí Aí comprometeu todo o jogo. Aí, irmão, com espaço, o time do Diniz, ele sem espaço, já faz o que quer, com espaço, então, ali eu até fiquei surpreso que eu pensei que ia ser uns 5-1 que o Fluminense deu nos contra-ataques, o Fluminense deu uma diminuída, ele não forçou tanta a bola. Se ele força, ele conseguiria fazer 4, 5. Então, é, deu flu do Diniz. O Diniz jogando. O Fluminense do Diniz jogando muita bola, tocando bem a bola, bastante a bola com aquela característica do Diniz. É, e acho que é o favorito contra o Inter. Eu diria que é o Também favorito acho, contra o também Inter. acho, também acho. Assim,
por fase, por tudo, eu também acho. Acho que ele é favorito. E assim, foi o que você falou. Você falou, quando você começou falando sobre isso, que completamente essa classificação tem um dedo do Diniz, né? Claro que o time, obviamente, o time do Fluminense está um time mais maduro do time, por exemplo, que foi eliminado no passado para o próprio Olímpia na Libertadores, na fase pré-Libertadores ali. Claro que esse time do Fluminense está muito mais maduro, os jogadores estão muito mais preparados, prontos. Mas o que o Diniz fez, a evolução dele como treinador, em optar, por exemplo, ele viu que nos últimos jogos o Lima não estava desempenhando, então ele teria que optar por uma formação diferente. Ele botou 2 centroavantes, tinha dado certo, já no Monterrey falou, eu vou manter, vou jogar lá, querendo com a minha característica, vou atacar os caras, e é impressionante como ele sabe hoje entender as peças que ele tem e optar por uma escolha certa para aquele jogo, para aquele outro jogo. Ele joga de um jeito diferente. Ele se propõe, às vezes, no momento que ele não tem a bola, mas estar confortável de sair no contra-ataque. Então é impressionante como ele evoluiu como É, treinador também, num ano para cá, por exemplo. a minha crítica ao Diniz era só. E até de muitos torcedores do Fluminense que eu conheço, era que o Diniz era um técnico de uma nota só. Quando perdeu o Sim. Keno, ele não sabia como repor, ele não, ele só sabia jogar na mesma formação. E com Que foi o isso, pior como ele momento bota. do Fluminense no ano também, esse, quando ele perde o Foi o Keno. pior momento do Fluminense. Então ele põe agora com o John Kennedy, ele ganha uma outra opção, ele ganha um novo modo de jogar. Então, acho que chega forte o Fluminense nessa semifinal. Também acho. Com o Diniz, e é o Fluminense do Diniz, exatamente isso. Grande semifinal time do Fluminense e também do próprio Fernando Diniz. Vamos ver agora como é que vai ficar aqui o chaveamento para vocês verem. Eu vou dar as datas das semis. A gente teve aqui, ó, o chaveamento aí da primeira parte. A gente teve, né, teve os confrontos. A gente tem Boca Juniors e Palmeiras, né? Depois olhando aqui, tu vê, porque assim, se a gente pode avaliar, o Palmeiras teve o grande confronto dele aqui, né, contra o Atlético Mineiro. É, Acho que aqui foi o que o Palmeiras se colocou definitivamente na semi. Claro, não é desmerecendo o Deportivo Pereira, mas a gente acreditava que seria muito complicado o Deportivo Pereira passar pelo Palmeiras. E não meu deu amigo, outra aqui. A Leila comprou um time só para ele chegar na quarta final para o Palmeiras eliminar. E foi o que você falou, aqui no caso do Boca. O Boca ainda não venceu. O Boca, o Boca tá na semifinal sem vencer um jogo de eliminatórias da Libertadores. É, é complicado. Mas tudo bem. Já pensou ser campeão sem vencer? Ele pode empatar duas com o Pode, Palmeiras, vencer nos pênaltis, pode, chegar no final, pode, empatar, vencer no... Caraca, pode. cara. Por que não? E do outro lado da chave, a gente teve Inter e Fluminense aí na final aí. É, Fluminense, aí não teve vida fácil para ninguém aqui, né? Porque aqui o Fluminense e o Inter fizeram confrontos complicados, com muito merecimento É. nessa semi, e garante também, pelo menos, um finalista brasileiro na Libertadores, assim Mas, como na Sul-Americana, né? mas eu acho que o Inter pegou times mais difíceis, cara. O River e o Bolívar, eu acho que ele é tão difícil quanto o Olímpia, Sim, por não, causa da ainda mais o altitude River, né? e por causa do time bom que tem, cara. O Bolívar, foi o que eu falei, eu vi os jogos do Bolívar, é um time bom, cara. É um bom time. Então, acho que o Inter passou por duas pedreiras um pouco mais difíceis que o do Fluminense. Sim, não, verdade. Pensando ainda mais por ter enfrentado o River, já é uma pedreira impressionante. E os jogos da semifinal vão acontecer também ali na mesma semana, né? Que o da Sul-Americana, 25 de setembro ali, que é a semana que começa na terça-feira, pode ser 25, 26 ou 27. E no outro, na semana do dia 2 de outubro, 2, 3 ou 4 aí, ainda vai ser divulgados os horários e as datas específicas. Mas serão na mesma semana, tanto o Sul-Americano quanto o Libertadores, na semana do dia 25 e na semana do dia 2, 25 de setembro e 2 de outubro. Beleza, Janzinho? Isso. E agora a gente vai falar de uma coisa que tá voltando. Tá voltando. A Champions teve essa semana anunciado os seus grupos aí definidos para a Champions dessa temporada. E você que acompanha na Prancheta, acompanhava quando ele estava no Pidemoa, que ainda não, nesse novo formato a gente não tinha falado sobre Champions ainda, mas a gente gosta muito de futebol europeu, o Jota então é louco por isso. Então nada mais justo que a gente falar
um pouco sobre essas partidas. E já vou perguntar, Jean, a gente vai analisar aqui os grupos, você vai me dizer quem seria o seu grupo da morte aí nessa. Eu acho que já tá meio que escancarado, né? Qual que é o grupo da É, morte. tá. Mas a gente tem que fazer o nosso papel como imprensa e debatê-los aqui. Botar na tela o grupo A. Então, no grupo A, a gente vai ter Bayern de Munique, Manchester United, Copenhague e Galatasaray. Fala comigo, Jeanzinho, o que você acha desse grupo aí? É, o grupo que passa o Bayern e o United ali, né? Só que o United ele tem aquela de fazer dar aqueles tropeços, ele pode tropeçar contra o Galatasaray. Então, se ocorrer tudo normal, Bayern e United, mas eu acho que nesse grupo há chances de ter zebra. Não, há chance. O Galatasaray veio da pré-Champions, né? Ele estava no pote 4 ali, e fez algumas contratações interessantes nas últimas duas janelas, né? Então, assim, tem o Icardi, tem o Mertens que joga lá também. Então, assim, eu não sei qual vai ser a dinâmica desse clube na Champions. Curioso para ver, mas eu também acho que eu vou de Bayern e Manchester. Eu acho que o Manchester nos últimos tempos tem se firmado um pouco mais com o novo treinador lá, o Ter Stegen, né? Ter alguma coisa, Ter Stegen, não sei qual é o Ter, nome dele. ter time. Ah, Ter Ter Stegen, time. alguma coisa assim. Ele já foi bem no Campeonato Inglês ano passado, então acho que pode ser que na Champions ele também consiga aí se manter. É, Já no grupo B, a gente vai ter, deixa eu botar na tela aqui, o grupo B. Lembrando que essas artes são exclusivas do Na Prancheta, hein? A gente vai ter Sevilha, Arsenal, PSV e Lens da França. E aí, Jean, a gente tem o Sevilha, atual campeão da Europa League. O Sevilha vai ficar em terceiro, né? Porque ele prefere. Ele É, prefere ir para Champions, cair em terceiro e jogar a Europa League. Se bem que ele, para mim, é favorito para passar ali na segunda posição dessa vez, né? mas a UEFA tá estudando acabar com isso, hein? Ah, é? Acabar com as. É, eles estão estudando acabar com o acesso do terceiro lugar da Hum, Champions para a Europa League. Está sendo estudado isso aí. Eu não sei se eles já tomaram a decisão, mas eu li que está sendo estudado. Então, boa. pode ser que acabe esse título do Sevilha, acabe aí futuramente. Essa mamata, mamata É, do Sevilha. ou ele tem que ir direto pelo Campeonato Espanhol E mesmo, né? direto, é. E eu acho também que passa Arsenal e Sevilha, também acho o grupo complicado por causa do PSV. Eu acho que o PSV Sim, vai disputar esse terceiro lugar com o Sevilha. sim, o PSV pode disputar aí esse lugar. É porque assim, o Lens eu acho que ele vai como azarão, né? O que conseguir é lucro, o Lens. Mas o Arsenal vai como favorito, né? O Arsenal foi bem na última temporada, tem tudo para nessa Champions também ficar em primeiro nesse grupo. Eu apostaria de Arsenal e Sevilha também, um PSV em terceiro, não sei. Se o PSV e Sevilha pode trocar ali mais posições, mas eu acho que o Sevilha ainda é o favorito para ficar em segundo nesse grupo aí. Vamos lá para o grupo C. A gente vai ter no grupo C Napoli, Real Madrid, Braga e União Berlim. Assim, para mim isso já tá definido, né? Fala comigo. É, Real Madrid e Nápoles, esse daí, tô tranquilo. Esse daí eu não. Esse aí, essa seria. Se tivesse uma zebra, seria de surpreendente mesmo. Essa daí eu não É, espero uma zebra. também acho que não. Acho que esse grupo aí já tá bem encaminhado. Pô, o cara tem o Napoli, que foi o melhor futebol da última temporada, pode ser assim, do futebol europeu, e tem o maior campeão de Uhum. títulos europeus, pô, né? Assim, claro que a gente não pode desmerecer ninguém, meio que a gente já tá desmerecendo, mas ter uma zebra Mas, aí acho difícil também. A gente vai ter no grupo D Benfica, Inter de Milão, Salzburg e Real Sociedade. Fala comigo. esse aí é o jogo onde todo mundo pode passar, né? Acho que o Inter de Milão passa, mas não tá com Foi um semifinalista da última excelente Champions. time. É, mas mudou muito, né? Saiu o Lukaku, é, acho que chegou ali o Alex Sanches para suprir uma saída Do Correia. do Correia. Que foi pro Eu acho que Marseille, para né? Pro Olympique de para Marseille, suprir que eles trocaram. para suprir a saída do Alex Sanches. Mas esse daí, acho que pode passar o Benfica, pode chegar o Real Sociedade também pode passar.
O Eu iria, Zalço eu também iria pode de Inter e passar. Benfica. O Benfica foi bem na temporada passada. Vendeu o Grimaldo, né? Que foi um dos seus destaques da temporada anterior para o Leverkusen, lateral esquerdo, mas eu acho que o Inter de Milão e Benfica disparam um pouco mais à frente aí, nesse grupo. Também diria isso, mas acho que tá bem aberto. Não, claro, com certeza. Passando agora para o grupo E, nós temos Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio e Celtic. E aí? Esse daí também pode o Feyenoord e o Lazio também pode brigar ali com o Atlético de Madrid. Acho que o Atlético de Madrid passa, fica nessa É, disputa com esses outros dois clubes. lembrando que o Feyenoord foi campeão holandês, né? Por isso que ele estava no pote Aí 1. chega forte. Assim, a Lazio, o Atlético de Madrid para mim também já está classificado. A gente fala classificado, gente, por expectativa, tá? Não tô aqui querendo zicar ninguém, não. Mas pela expectativa, o Atlético de Madrid já está classificado. E a segunda vaga eu botaria a Lazio como favorita, mas eu não sei, não sou um cara que acompanha muito o campeonato holandês, não sei o quanto é a superioridade do Feyenoord relativa aos outros clubes. Se ele chega muito, muito forte para mais, por ser campeonato holandês, campeão holandês, a gente dá essa chance da dúvida, né? Para uma segunda colocação, por que não? É, Mas eu iria de Madrid e Lazio. Atlético de Madrid e Lazio, esse confronto aí. Esse eu grupo aí. iria de Madrid, eu iria de Madrid e Feyenoord. Boa. Já no próximo grupo a gente vai ter, no grupo F, PSG, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle. Esse é o grupo Esse da morte, grupo Jean? aí, meu amigo, é o grupo da morte. É esse aí, é esse aí. Borussia tem jogo, PSG tem jogo, Milan tem jogo e Newcastle tem jogo. Esse É, grupo, loucura. não, é muito difícil cravar quem passa aí. Muitos também Ainda acho. mais com a possível saída do Mbappé, do PSG, Não começou bem a entendeu? temporada, o PSG é o campeonato francês, não começou bem. Eu acho que o Milan é o mais fraco do grupo. Acho, Então, acho. assim, o Milan, é porque o Milan foi semifinalista da Champions ano passado também. Mas, É, é, mas então, assim, é que é difícil porque pô, o Milan começou bem a temporada do campeonato italiano, né? O Milan nas últimas temporadas foi campeão italiano na temporada, sem ser essa agora que passou a anterior. Então, o Milan tem voltado um pouco aos trilhos nos últimos anos. Mas, assim, o Borussia Dortmund tem todo ano de Champions, chega às oitavas, quartas. Eu diria que pela situação que hoje vive o PSG, eu diria que o Borussia Dortmund tem chance até de ser o primeiro do grupo. Acho que pela situação que vive o PSG hoje, eu diria que o Borussia Dortmund tem chance de ser o primeiro do grupo. Eu acho que o fato do Newcastle ter ido muito bem na Premier League, que é um campeonato muito competitivo, faz diferença, claro. Mas lembrando que o Newcastle não uhum. disputa competições europeias, acho que já tem 21 anos. Está voltando a competições europeias agora. Então, assim, querendo ou não querendo, isso pode pesar. Mas tem um grande time, joga no futebol muito competitivo, pode fazer diferença. Então, assim, no final das contas é um grupo que não dá para saber o que vai falar. Mas se fosse apostar, eu apostaria que um que para mim se classifica, não sei se em primeiro ou em segundo, é o Dortmund. Também acho, também acho. Porque o PSG agora também não quero saber de PSG. Ninguém vê mais campeonato francês, saiu o Neymar de lá, a gente não precisa É, mais ver isso. eu ia até falar pra gente parar de botar os placares do Campeonato Francês, cara. Não precisa nem botar que hora Sério vai mesmo. passar. Ninguém quer ver PSG e Lens, né? Pra que passar isso? Agora que não Uhum, tem Neymar Júnior. não Pô, tem eu, Messi, hein? não tem Neymar, só fica aquele Mbappé cara já, antipático. Mbappé já sai, pô. Também. Já no grupo G, nós temos Manchester City, RB Leipzig, Estrela Vermelha e Young Boys. Lembrando que o RB Leipzig não aguenta mais enfrentar o City, né? Parece Flamengo e Atlético Paranaense. Ou enfrenta nas oitavas, ou enfrenta na fase de grupos, é uma loucura. É verdade, é verdade. Mas esse daí eu acho que passa o City e o RB. Acho que os outros dois times são muito, muito abaixo. Também acho, também acho. Young Boys ele tem City disputado a passa Champions nos com, últimos, City mas passa com o pé nas costas. esse grupo aí, né, vai ser o Haaland 6 gols no único jogo, novo recorde.
Vai ser artilheiro da Champions com 18 gols. Vai sair da fase de grupo com 18 gols o Haaland. Isso aí. Loucura. Aí no final, assim, é porque, cara, ainda mais o City da fase de grupo da Champions é uma loucura. O City da fase é mais forte do que o City da final, por exemplo, do ano passado, o City da fase de grupo. Tudo bem que o nível é mais abaixo, mas até de desempenho é impressionante o que ele desempenha na fase de grupos. Então, isso aí acho que o City passa em primeiro, tem chance de ganhar todos os jogos, no máximo empatar com o RB lá na Alemanha. Também acho. Já finalizando o último grupo da Champions, grupo H, nós temos Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk e esse time aí, Royal Antwerp. Antwerp, não sei se assim pronuncia. Sei lá, eu nunca ouvi falar na minha vida. Foi o campeão belga. Sabe, quem Royal. joga nesse. Royal, vou falar, vou chamar de Royal porque eu não sei pronunciar o outro nome. Mas, se eu não me engano, ele foi o campeão belga do último ano aí. E ele também acabou vindo foi campeão belga do último ano, tá certo? E veio também dessa fase anterior, né? Da, da Champions. E, enfim, completamente Ah, desconhecido, né? Tá esse só jogo vai ser por. bom pra galera ir lá, comprar um chocolatinho, levar pra esposa, pra família. É só isso mesmo. E a gente vai ter também, para mim, uma disputa grande aí por esse segundo lugar. Para mim, o Barcelona, nas últimas temporadas, não passou nem da fase de grupos da Champions, por exemplo, na última, mas ele enfrentou um grupo complicado, né? Eu acho que nesse grupo ele tem chance de ficar em primeiro, né? Nesse grupo eu acredito que ele seja o primeiro, mas ele vai brigar, mas a segunda colocação vai ter jogo ali, Porto e Shakhtar, não vai ter não? Eu não acho, não. Não acho, não. Eu vejo o Porto muito mais time do que o Shakhtar. Acho que por causa da guerra saiu muito jogador do Shakhtar. O Porto vem bem. Acho que passa Barça e Porto. Boa. Boa. Assim, como eu falei, eu acho que tem briga segunda colocação, mas por tudo isso que você comentou, que você tem razão, tem a questão da guerra, que é um ponto que, infelizmente, impacta no futebol diretamente. Pode ser, Barcelona e Porto, vou nessa também. Boa. Então, esses são os grupos aí definidos da Champions e vamos acompanhar aí nas próximas semanas o que vai acontecer, né? Você vai acompanhar tudo aqui, obviamente, no Na Prancheta. Antes de a gente passar, só para poder mostrar os jogos para vocês que vai ter do Brasileirão nesse final de semana, vou falar mais uma vez nas nossas redes sociais, está passando aqui embaixo para você que acessar a gente, encontrar a gente em qualquer lugar. A gente está na internet em vários lugares. A gente está no Instagram, a gente está no Twitter, a gente está no TikTok, a gente está no Threads. Então você pode ter conteúdo na prancheta 24 horas. A gente está, nossa equipe trabalha o tempo todo para trazer o melhor do futebol para você. E como nossa própria bio diz, futebol nos detalhes. Não, Janzinho? É isso. Tá rolando no Instagram nossa disputa aqui interna com os palpites. Então dá lá aquela Isso. zoada na gente. Galera que tá na lanterna. Pode falar lá, boca de cemitério. Pode zoar a gente lá. Tá rolando lá no Insta. E daqui a pouco a gente vai divulgar já para a próxima rodada os nossos palpites. Cuidado, hein? Cuidado, que tem gente aí que pode acabar com o seu final de semana aí secando o seu time. Boa. E claramente lembrar mais uma vez da nossa parceira oficial, a Betmotion, a Bet da Emoção, a casa de apostas que te dá 150% de bônus se você entrar aqui pelo nosso link do Na Prancheta. Então, que casa de apostas dá isso? E como o Jean falou lá no início, não, Jeanzinho, se não botar um dinheiro na Betmotion, se não fizer aquela fezinha, o que acontece? Vai sofrer até a 38ª. Porque não vai. Seu América Mineiro é fácil. Porque você já ali, você fala, caímos. O problema é ser o Bahia e o Santos, meu amigo. Ficar ali, ó, na beirola, na beirola, na beirola, e o seu julgamento é no dia do fim da 38ª rodada. E ali, meu amigo, que é ali que o bicho complica, o jogo fica complicado. Então, aposte. Se você não apostar com a gente, se você não entrar no nosso link, se você escrever lá Betmotion sem o nosso link, além de você perder os 150% de bônus, que já é uma coisa Exato. muito complicada, você vai ter seu time rebaixado. É o que deseja o Thiago Rocco e eu vou com ele também, desejo, e é o que deseja o canal Na Prancheta para você. Boa, então corre lá na Betmotion e faz sua fezinha.
E agora, só para encerrar, só para repassar os jogos do Brasileirão aqui, e a gente vai botar os jogos que a gente acha que são os principais jogos da semana aí, nessa 22ª rodada, né? Obviamente, a gente pode deixar de fora, a gente vai ter dois clássicos essa semana, né? A gente vai ter já no Rio de Janeiro, jogando no Newton Santos, Botafogo e Flamengo às 9 horas, né? O jogo amanhã. Um jogo que, por sinal, tinha cara de 4 horas da tarde, botaram 9 horas. É porque agora 9 horas virou o jogo, para o Sport TV virou o jogo que eles estão chamando, que é o jogo em 4K, né? Que é o horário nobre do Sport TV agora, 9 horas de sábado. Que eu não sei que horário nobre é esse, que horário ruim para futebol, na minha Ridículo, opinião. ridículo. Ruim não, horrível. Horrível para quem vai, Também horrível acho. para quem tá vendo. É um sábado à noite, meu amigo. Sábado à noite a galera tá saindo, tá saindo. Horrível. É bom pros bares só. De resto, É. E a gente vai ter já no domingo, 4 horas da tarde, um outro clássico, Corinthians e Palmeiras, jogo na Neoquímica. Um clássico no domingo, 4 horas da tarde, como tem que ser feito. é, Como tem que ser não dá feito. pra É que entender. a Globo Não não dá pra queria entender. dividir as atenções de audiência. Eu acho que se ela faz dois clássicos, um ia ver um, o outro ia ver o outro. Só pode ser isso, não tem sentido mais. Por que não Eu botar vou o. ficar calado. Vou me Mas abster tudo desse bem. assunto. Mas tudo bem. Você bota mais algum jogo com destaque essa semana aí? Além desses dois clássicos? Com certeza, Bahia e Vasco. Boa. Bahia e Bahia e Vasco. Vasco. Para mim Jogo de é seis um jogo pontos. que de 6 pontos. Eu acredito que quem perder vai ser rebaixado. Já? Tu já define a 22ª rodada, tu acha que quem Já. perder tá rebaixado? Eu acho. Quem perder ali vai, cara, porque É, eu acho que o Santos, eu acho que principalmente se o Santos ganhar do América Mineiro, sim. Teoricamente principalmente. aqui, esses jogos estão envolvendo os 5 últimos times, né? Esses dois jogos aqui estão envolvendo 4 dos últimos 5 times da classificação. Então, assim, Uhum, esses jogos aqui para tem tudo para mim, mudar essa parte de baixo da tabela aqui. para mim acho que é o jogo mais interessante da rodada, sinceramente, Bahia e Vasco, porque eu não sei o que dizer, cara, porque o Vasco vem num bom momento e tem um Bahia em casa, que eu acho que o Bahia não tem time para estar aí. Para mim, o Bahia tem um time melhor do que o Goiás, por exemplo. Não tem um time para ter 21 pontos. Eu acho que poderia estar numa classificação melhor. Então, acho que vai ser Entendi. jogão, vai dar jogão. Boa. Então ficou aí nosso destaque para essa rodada. E os nossos palpites, nós vamos acompanhar, como o Jean já tinha falado, vão acompanhar diretamente lá no nosso Instagram. E aí você pode acompanhar as pontuações, quem está primeiro, quem está segundo, quem está em último, quem mais acerta, quem menos acerta. Enfim, é o palpitômetro do Na Prancheta, beleza? Então, Jeanzinho, mais alguma coisa? Tem mais um recado para a galera de final de semana? Não, juízo, somente isso. Isso é bom, para o juiz é importante. Lembrando que segunda-feira, na semana que vem, tem live do Na Prancheta ao vivo no YouTube, tá? Então, você tem que estar bem para segunda-feira poder falar. Se o time perdeu, não tem problema, vai ver a live do Na Prancheta. Vai xingar a gente um pouquinho se quiser, vai agradecer, vai fazer o que você quiser. A gente está aberto a todo mundo que você quiser ir lá, é só procurar a gente. Fechado? Então, mais uma vez, só lembrando, não esqueça de todas as redes sociais, dê essa moral pra gente. E vamos lá, Genzinho, pro Valeu Característico. Bora. Valeu. Valeu!